Queremos saudar a todos, a todas, bem-vindos e bem-vindas, mais uma mesa da nossa segunda semana da ciência e da educação pública brasileira. Uma semana de mobilização nacional na defesa da ciência como um instrumento estratégico de desenvolvimento social e econômico do nosso país, a educação pública da creche à universidade como estratégica, não só para a inclusão educacional, mas para a transformação desta sociedade numa sociedade mais cidadã, mais igual, mais justa. Por isso, bem-vindos a todos e a todas, e hoje temos a alegria aqui de ter também o presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Educação do Campo, que vai fazer uma saudação inicial, uma das entidades, uma das frentes promotoras desta segunda semana da Ciência da Educação Pública, deputado Leonardo Monteiro, e logo em seguida já apresento e passo a palavra aos expositores da mesa de hoje, que é PEC 32, Educação Domiciliar e o futuro da educação básica brasileira. Bom dia, Leonardo Monteiro, está com a palavra para a sua saudação. Seu microfone está desligado. Agora sim. Quero cumprimentar o Pedro Crisai, nosso colega deputado federal, saudar todos os componentes da mesa, o Romualdo, o Abicalil, Rogério Correia, e todos estão compondo a mesa conosco. Estou vendo que é uma mesa muito qualificada e é uma mesa de professores. E parece que quem não é professor aí nessa mesa sou eu. Eu sou um peão de fábrica, um operário que virei sindicalista virei vereador, depois deputado federal. E para mim é uma alegria muito grande compor com vocês essa mesa. Abicalil, que foi deputado junto conosco, a gente sabe o conhecimento profundo, o domínio que ele tem sobre a educação pública e a defesa da educação pública e de boa qualidade. Da mesma forma, Rogério Correia também é professor, né, e que militou aqui em Minas Gerais o tempo todo no Sindicato dos Professores, no Sindiúte, hoje é deputado federal junto conosco. Portanto, é uma mesa que tem tudo a ver com a semana que é promovida por nós, né, mas sob a articulação do Pedro Crisai, sobre a ciência e educação. No momento em que nós estamos vivendo essa contradição muito grande, né, de um desgoverno Bolsonaro, que nega a ciência. A gente vê aí o próprio enfrentamento em relação à pandemia, que se fosse diferente, se o governo tivesse atuado diferente, com certeza mais de 300 mil pessoas poderiam ter sido salvadas, né? Poderiam ter sido salvas, está aí junto conosco, né? Quando a gente tem um número aí de 530 mil pessoas, né, que morreram em consequência da pandemia, por falta de uma política que pudesse fazer um enfrentamento a esse momento, né, e pelo negacionismo do governo federal, tanto negando a ciência, como também a gente sabe que ele nega e desmobiliza, né, toda forma de investimento na educação pública no nosso país. Portanto, essa discussão temática de hoje, sobre a PEC 32, educação domiciliar e o futuro da educação básica no Brasil, são temas presentes e muito importantes. Com certeza, nós vamos sair daqui hoje, depois dessa discussão aqui dessa mesa, com um aprofundamento, né, sobre essas questões. Eu estou com a responsabilidade de coordenar a Frente Parlamentar de Educação no Campo. É uma frente que participa também dela o Padre João, vários deputados, Pedro Crisai participa conosco, e o Rogério Correia, e é uma frente que foi implementada há uns anos atrás
nós estamos na coordenação conscientes que a educação é a política pública mais importante, né? A educação ela é a política pública mais democrática, ela nos iguala. Portanto, se aquele que é pobre e tal tiver a oportunidade de estudar, e o rico estudou, são dois estudados, né? 2 médicos, 2 engenheiros, 2 professores, né? Então, a educação, ela é, sem dúvida nenhuma, a política pública mais importante nesse país que é tão diferente, né? Tão desigual. Então, investir na educação pública, sem dúvida nenhuma, é criar as condições para a gente poder ir socializando o nosso país, né? Na educação no campo, também há um grande desafio, né? Sobretudo porque o jovem que muitas vezes mora no campo, se ele tiver a oportunidade de estudar, na educação de uma forma tradicional, às vezes ele é motivado a sair do campo. Portanto, nós temos que discutir modelos de educação, sobretudo no campo, né, que possa possibilitar que a pessoa, se quiser, poder continuar no campo. E aí nós temos alguns modelos, né? Alguns modelos que são implementados pelas EFAs, as escolas de alternância. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra também, o MST, tem experiências exitosas. A gente vê que quando acontece um acampamento, né, a primeira preocupação do MST é organizar no acampamento ali um núcleo de educação, né, que depois vai se desenvolvendo, inclusive quando vira assentamento, né, e se estabelece enquanto a escola ali no assentamento, né, para trabalhar a educação dos trabalhadores, dos filhos dos trabalhadores, das trabalhadoras, ali no assentamento, no campo, né? Então, nós temos várias experiências exitosas. E agora, há poucos dias mesmo, eu tive discutindo aqui com a nossa reitora do Instituto Federal do Norte de Minas, aqui em Minas Gerais. Ela está implementando, a partir da reitoria do Instituto, em parceria com o nosso mandato, um programa de educação no campo, parceria do Instituto Federal com as EFAs, as Escolas Famílias Agrícolas. É uma experiência nova, mas é uma experiência que depois, inclusive, queremos até promover um debate a nível nacional aqui, através da Comissão de Legislação Participativa, para a gente poder estar mostrando essa experiência para o restante do país. Mas é uma experiência muito interessante, viu, Pedro, viu, Calil, né, vocês que... Rômulo, Rogério Correia, né? Experiência muito interessante. Professora Joaquina, que é reitora do Instituto Federal aqui do Norte de Minas. Então, eu queria saudar a todos vocês, desejar uma boa reunião. Vou ficar mais um pouco, daqui a pouco eu tenho que sair para participar também de uma outra reunião aqui de videoconferência, mas para mim foi uma alegria muito grande ter a oportunidade de reencontrar vocês aqui nessa reunião e também, da nossa frente parlamentar de educação no campo, poder estar participando junto com as outras frentes, junto com o nosso colega deputado Pedro Kizai, promovendo este evento. Um grande abraço, uma boa reunião. Obrigado, deputado Leonardo. E passo imediatamente ao deputado Rogério Correia, que é membro titular da Comissão Especial de Análise, de Debate, de Discussão da PEC 32. O que é PEC 32? O que propõe a PEC 32? Qual a consequência para o Estado brasileiro na relação com a sociedade da PEC 32, para a política pública, para os servidores públicos, e quem sabe aí também algum comentário, e aí o Carlos Abicalil também pode depois contribuir nesse diálogo dos impactos também na educação básica brasileira. Por favor, Rogério Correia, você está com a palavra por até 15 minutos para fazer a explanação inicial sobre não só o conteúdo, mas também que movimento, a partir desta mobilização que estamos fazendo nesta semana,
em relação à PEC 32. É possível derrotar a PEC 32? É possível, ou vamos perder a correlação de força e assim por diante? Então, por favor, Rogério Correia, em nome dos membros da comissão especial, para fazer a sua explanação inicial. Deputado Pedro Kizai, muito obrigado. Parabenizar as frentes, né, por mais esta live que fazemos em defesa da educação pública. Cumprimentar aqui o professor Romualdo, um prazer tê-lo conosco aqui nessa rodada de conversas e de debate. Deputado e professor Carlos Abicalil, um prazer tê-lo, está sempre conosco aí nas frentes, na defesa da educação e nos auxiliando lá também no Congresso Nacional nesse tema tão importante que é a educação pública e gratuita, que nós lutamos há muitos e muitos anos, desde a creche até a universidade, que é o nosso lema. Cumprimentar meu amigo, companheiro Leonardo Monteiro, deputado federal aqui das Minas Gerais, lá dos governador Valadares, que, lembrando que é uma região atingida lá pelo crime, né, da Vale e Mariana, nós não podemos esquecer isso jamais. Então, o Léo é um companheirão nosso aqui das Minas Gerais. Kizai, então você me ajuda aí a marcar o tempo. Pode me avisar aí quando faltar 5 minutos, porque você sabe como é que deputado é, né? Ainda deputado professor, vai falando muito. Então pessoal, agora a gente sai, fica sozinho. Quando der 14 minutos, a assessoria técnica põe nós de volta para não precisar avisá-lo, para você não perder o teu raciocínio e ir concluindo aí, fazendo as suas considerações. Pode ser? Pode ser, Kizai. Tá bom, então. Me permitam, então, começar com um histórico, né? Que eu acho que é importante. Um histórico breve, a partir da Constituição de 88. E eu quero fazer isso comparando também com a opção que o Brasil fez na Constituinte de 88 e a opção chilena, que veio de 83, ainda sobre a égide da ditadura militar de Pinochet. Nós vamos ver que são 2 eixos distintos de opção constitucional e de formação dos estados brasileiro e chileno. Aqui, na Constituinte de 88, nós vivíamos num processo de um ascenso popular muito grande. Eu me lembro, na época, ainda jovem, participei como professor, depois, em 88, fui eleito vereador, mas como professor sindicalista, nós participamos no Brasil inteiro da formação da Central Única dos Trabalhadores, do Partido dos Trabalhadores, depois do MST, enfim, movimentos sociais que vinham numa efervescência muito grande, e conquistamos o fim da ditadura militar e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. E nessa Assembleia Nacional Constituinte, nós estabelecemos, e por isso ela ficou conhecida como Constituição Cidadã, porque nela ficaram claros os objetivos que eram de serviços públicos serem prestados por obrigação do Estado. Me lembro que uma das polêmicas era essa. O, na época, chamado Centrão, tinha também lá um Centrão, desde aquela época tinha Centrão, esse Centrão nos persegue. Eles diziam, educação, saúde, serviços sociais é obrigação da família. E nós dizíamos, é obrigação do Estado, prioritariamente, e da família. Mas colocamos, portanto, o Estado como peça fundamental, garantidora das questões e dos direitos sociais do povo brasileiro. Isso inclui tudo. Educação foi incluída, claro, saúde, assistência social, moradia, transporte, saneamento básico, enfim, a Constituição delimitou aquilo que era obrigação do Estado estar prestando, diretamente, ou poderia até, em alguns casos, que isso fosse feito em parcerias, mas sempre com o Estado determinando a forma de fazer essa prestação de serviço. Isso foi uma conquista muito importante, porque a partir dela nós fomos organizando, e a Constituição garantiu isso, que houvesse uma vinculação de receita para que o Estado prestasse esse serviço. Por isso, a vinculação orçamentária é fundamental, e foi fundamental na construção disso. Imagina se lá não estabelecesse o percentual mínimo anual para aplicação na educação pública
por parte da União, dos estados e dos municípios. Nós não teríamos construído o Fundef primeiro, que era o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, e depois o Fundeb para a escola básica, e garantindo também recursos, posteriormente, para a educação de nível superior. Então, da creche à universidade, se garantiram recursos públicos anuais, e isso foi possível fazer, portanto, uma rede de assistência de educação pública, conforme determinava a Constituição. Isso, é claro, foi feito a partir de avanços, de retrocesso, mas nós sempre fomos lutando para garantir que essa educação, portanto, fosse pública, da creche até a universidade. E aumentou, evidentemente, o contingente de pessoas e de brasileiros e brasileiras assistidos pela educação pública. Não era assim antes. Eu, que tenho os cabelos mais brancos, me lembro que tive que fazer, como vários, naquela época, toda a geração, nós fazíamos exame de admissão quando saímos da 4ª série, que era o ensino primário, para ir para o ginásio, que era o ensino fundamental. Então, da 4ª para a 5ª série, tinha um verdadeiro vestibular. Alguns passavam e continuavam estudando. Quem não passava, ou a família tinha, e eram poucas, recursos para pagar a escola particular, ou a criança saía da escola e só fazia até 4ª série, e olhe lá. Posteriormente a isso, ou era este vestibular ou escola particular. Então, poucos adentravam, né, na escola pública a partir do primário, né, ou do ensino fundamental, que é o termo que usamos hoje. Pois bem, para o ensino médio, pior ainda. As crianças que eram dos interiores tinham que ir para a capital fazer o ensino médio, os jovens, e eram também poucos que eram vestibular ainda mais apertado, e no ensino superior praticamente só as elites estudavam. Assim funcionava a educação pública no Brasil antes da Constituição de 88, e posteriormente nós fomos construindo, portanto, uma educação para todos, uma conquista histórica que, repito, dependia de recursos orçamentários e vinculação de receita anual. Deixa eu fazer também, não poderia deixar de citar, a mesma coisa em relação à saúde pública. Não existia o SUS, Serviço Único da Saúde. O que existia de atendimento gratuito de saúde era para quem era trabalhador público, que tinha o INAMPS, ou privado, que tinha o INSS. Fora isso, a população era desassistida completamente de saúde, não existia saúde pública. E, portanto, quem tivesse recursos pagava, quem não tivesse ficava amigo, por isso a mortalidade era imensa, tanto infantil quanto o nível de vida, né, a idade mínima de vida das pessoas era muito menor. Também, para construir o SUS, a Constituição obrigou que houvessem recursos orçamentários vinculados. Então, por isso o Brasil avançou na educação pública e avançou no Serviço Único de Saúde, e assim como outros serviços sociais, que eu não vou aqui me ater a eles, mas que avançamos também. Então, uma luta. E aí os governos, alguns de direita, depois, especialmente com o governo Lula e Dilma, nós tivemos avanços espetaculares nesse sentido, claro que ainda insuficientes para que o Brasil e a demanda de um país como o nosso precisa. Mas, sem sombra de dúvida, avanços fundamentais que incluíram os pobres, os negros, da creche até a universidade, na educação pública brasileira. Pois bem, o Chile fez uma Constituição inversa, através do Pinochet, que foi a Constituição ultraliberal. E, por coincidência, claro que não, estava lá o Paulo Guedes naquela época. Eram os meninos, os Chicago Boys, que eram chamados. E eles fizeram a Constituição ultra neoliberal. Ou seja, o Estado não é garantidor de nada. Tudo é o mercado quem deveria garantir. Essa geração do Chile, de 83 até hoje, mostrou o seguinte: hoje em dia, as crianças e jovens no Chile não têm acesso à educação pública. As famílias não têm serviço único de saúde, ou seja, assistência de saúde pública para as famílias não existe. E a aposentadoria, que eu esqueci de falar que aqui também é garantido o sistema público de aposentadoria, lá o sistema era privado. E, portanto, os idosos ficaram a ver navios. E agora, na hora de aposentar, não tiveram condições de aposentadoria. Então, são famílias desassistidas. Veio a crise econômica no Chile agora, com pandemia e tudo mais, e isso se acirrou. E o que ficou demonstrado? Que as pessoas estavam à míngua no Chile. E nós tivemos agora lá uma verdadeira revolução, e eles conquistaram agora, finalmente, uma Assembleia Nacional Constituinte, elegeram maioria de esquerda, e provavelmente
a Constituição chilena será alterada agora para moldes semelhantes ao que foi a Constituição brasileira de 88, que foi essa conquista que eu acabei de dizer. Acho que esse histórico é importante, porque o Paulo Guedes agora quer fazer no Brasil o processo inverso, destruir as conquistas e fazer com que a gente tenha uma Constituição semelhante à chilena, que não deu certo. Eu acho que a partir daí nós vamos compreender por que eles estão falando dessa reforma. E não é só o Paulo Guedes, já vem tentando ser construído há muito tempo. Mas principalmente a partir do golpe que derrubou a presidenta Dilma e que depois prendeu o presidente Lula e que levou à eleição de Bolsonaro. Então, Temer e Bolsonaro vieram construindo de maneira mais radical esse projeto ultraliberal a partir do golpe. Hoje, falar que é golpe é uma obviedade, né? Porque Lula está inocentado, o próprio Supremo Tribunal Federal teve que reconhecer que o Moro era um juiz que não era o juiz da causa e que, sendo juiz da causa, foi parcial, em outras palavras, juiz ladrão. Então, o golpe foi desmascarado e a presidenta Dilma continua livre, leve e solta porque não cometeu crime nenhum. E esse governo que está aí, agora metido em corrupção, genocídio, etc., parte para ser um final de governo que os leve também à merecida cadeia que esse pessoal está precisando. Mas, enquanto estão lá, continuam fazendo as tais reformas ultraliberais. Então, primeiro, rapidamente, veio a reforma trabalhista, que tirou direitos da CLT, dos trabalhadores da iniciativa privada, uma reforma trabalhista completamente injusta, feita logo depois do golpe, a partir do governo Temer, que também instituiu a emenda 95, que é aquela que congela por 20 anos as verbas de educação e de saúde. Só a Constituição brasileira que tem essa pérola. O governo entra e não pode investir na educação, na saúde, na assistência social, mais do que a inflação, porque a Constituição congelou por 20 anos, para se ver a maldade ultraliberal disso aí. Então, a reforma trabalhista e a emenda 95 foram feitas sobre a égide do Temer, já, né, estabelecendo aí pós-golpe a retirada de direitos e o desmanche do papel do Estado como garantidor do bem-estar social. Depois veio a reforma previdenciária, já agora nós minimizamos o impacto dela, mas é uma reforma também terrível, as pessoas vão se aposentar com muito mais tempo de serviço, demorarão a aposentar, outras nunca vão aposentar, especialmente as futuras, que é semelhante ao que Chile fez, e os que se aposentaram vão se aposentar com um recurso muito menor. Então, a reforma previdenciária também terrível, terá consequências drásticas. E agora entraram, portanto, na reforma administrativa. Para falar da reforma, e depois vão vir a reforma tributária, mas essa eles querem fazer para diminuir a carga tributária dos ricos. Eu não vou falar dela hoje, vou ficar aqui na reforma administrativa. Mas esse é o conjunto das alterações que eles querem fazer no Estado brasileiro. É preciso compreender isso. Então, é o desmanche do Estado, colocando tudo a serviço do mercado. A reforma administrativa, a alma dela talvez seja o artigo 37A. O relator na Comissão de Justiça tirou uma palavra subsidiariedade, que era tão inconstitucional que ele teve que retirar. A palavra subsidiariedade, como um pressuposto constitucional, ela significava dizer que o Estado brasileiro seria apenas subsidiário da prestação de serviço, ou seja, o principal seria a iniciativa privada a prestar os serviços, e não mais o Estado, como garantiu a Constituição de 88, que eu dei aqui o relato. Ele retirou a subsidiariedade, mas não retirou a concretude do que seria a execução dessa subsidiariedade, que é o artigo 37A, que diz exatamente o seguinte: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão, na forma da lei, firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e privados. Veja bem, privados aqui ele não coloca sem fins lucrativos. Então, são todas as empresas privadas onde poderão se firmar instrumentos de cooperação ou convênios para a execução de serviços públicos, inclusive com compartilhamento de estrutura física e a utilização dos recursos humanos particulares, de particulares, com ou sem contrapartida financeira. Aqui está óbvio, né?
eles vão pegar os recursos orçamentários, que hoje são para prestação de serviço público, vão alocar para empresas privadas, com fins lucrativos, empresas mesmo, por exemplo, escolas particulares, e vão, a partir daí, fazer a prestação do serviço com o dinheiro público. A mesma coisa em relação ao SUS. Ao invés de ser o SUS, passam recursos para empresas privadas do setor de saúde e eles prestam o serviço. O recurso é público, a prestação de serviço privado. E como aqui em seguida vai dizer que isso será regulamentado por lei ordinária, a forma de cooperação, eles evidentemente vão dizer que essas empresas privadas poderão até cobrar mensalidades escolares ou cobrar planos de saúde ou prestação de serviços de saúde para que a margem de lucro deles seja obtida para além daquilo que o recurso público puder servir a essas entidades privadas. Ou seja, em outras palavras, privatiza o serviço público no Brasil. E isso serve não apenas para educação e saúde, mas para toda a questão social que a Constituição garantia que era dever do Estado. Passa a ser, portanto, uma possibilidade real os contratos de cooperação com empresas privadas, como diz claramente o artigo 37A. Então, o futuro é o desmonte do serviço público e a substituição disso pela prestação privada, como no Chile. Feita já a reforma trabalhista e a previdenciária, o nosso povo ficaria, portanto, sem condições de ter essa prestação de serviço público, tal como é, e nós passaríamos a ter, a partir daí, uma espécie de modelo chileno que eu disse não deu certo. Agora, para fazer esse desmonte do serviço público, eles precisam atacar também o servidor. Aí vem a outra parte, a bagatela da tal reforma administrativa. Fim da estabilidade no serviço público, é claro, né? Tem que ter o fim da estabilidade para eles poderem mandar embora servidor público e garantir que sejam trabalhadores de iniciativa privada contratadas pelos convênios de cooperação. E aí vão instituir uma avaliação de desempenho, não para ver o desempenho do servidor para subir na carreira, como é hoje, mas sim para demissão em massa de servidor público, substituindo esse servidor por servidores que não têm a estabilidade já retirada na própria PEC 32. Com isso, não se tem concurso público e os contratos passarão a ser contratos de vínculos precários, vínculos com experiência, vínculos por contrato por tempo determinado ou indeterminado, sem a estabilidade do emprego, acabam com a carreira também e propõem até a redução da jornada, isso está no parágrafo 20, e redução da remuneração. Isso, inclusive, Kizai, para os atuais servidores. Por quê? Porque neste parágrafo que eles incluem, eles falam o seguinte: apenas os servidores que são típicos de carreira terão garantido a impossibilidade de reduzir a jornada e a remuneração. Ou seja, todos os outros servidores poderão ter a jornada reduzida e a remuneração reduzida. Reduzir jornada significa reduzir a prestação do serviço. Então, se você retira 25% da jornada na saúde e na educação, você está reduzindo em 25% a prestação do serviço para a entrada do modelo particular. E isso vai, portanto, se acumulando. E aí vão colocar cargos que eles chamam de assessoramento e confiança para substituir os servidores públicos e eles poderem estabelecer a demissão quando quiserem e a prestação de serviço ao cargo do governo de plantão e não, de fato, do Estado, né, e das pessoas. Pois bem, como é que está esse processo? Eu acho que eu dei um quadro geral do que é essa PEC, que, portanto, desmancha a prestação de serviço público e, para fazer isso, ataca os servidores. Como é que isso anda hoje na Câmara Federal? Foi dada a admissibilidade desta nítida inconstitucionalidade, mas a Comissão de Justiça deu como admissibilidade e formou-se uma comissão especial. O Centrão, o Arthur Lira, o mercado, é bom dizer que isso é uma exigência do mercado, essa reforma, e o Centrão só faz o que o mercado manda. E o governo Bolsonaro é um governo cada vez mais enfraquecido, alimenta o Centrão para fazer aquilo que o mercado quer. Então, nós vivemos na Câmara um horror, que nós estamos lá assistindo, é o horror do trator que passa do mercado com o Centrão e o governo Bolsonaro dando bênção a tudo isso.
e eles querem aprovar isso no final de agosto, na comissão especial, e em setembro na Câmara. Mesmo com toda esta crise do governo Bolsonaro, eles permanecem com a pauta. Aliás, parece que a gula é maior. Eu costumo usar, Leonardo, Bicalil e Romualdo, eu costumo usar um termo de comparação. Parece fim de festa. Sabe aquela festa que tem uma turma que bebeu demais, chegou no final, está acabando e eles querem continuar bebendo, aí toma tudo, põe na goela abaixo a champanhe que sobrou, a cerveja, mistura tudo, toma até com cinza de cigarro. Depois pega o salgadinho, põe no bolso, dando a comer doce, parece o governo Bolsonaro com o Centrão e o mercado. O governo está acabando, a farra está acabando, é preciso botar a mão em tudo. Então, ao invés de parar o processo, eles querem agilizar. Por isso, eles estão falando em fazer a privatização dos Correios mais rápido, apressar a privatização da Eletrobras, estão vendendo a Petrobras a preço de banana e querem aprovar o Correio agora em julho, segundo o Arthur Lira, antecipando o Léo, e colocando a PEC já em agosto, setembro para aprovação. Então, eles não param. Como é que nós vamos parar isso? E aqui eu termino. Nós vamos parar isso com mobilização social. A nossa resistência na Câmara é grande. A gente faz obstrução, ganha tempo, estamos fazendo as emendas. Nós vamos ganhar o tempo necessário dentro do regimento. Mas isto tem os seus limites. O que vai parar mesmo é a mobilização social. Os servidores estão unificados em torno disso e vão realizar um congresso agora, no mês de julho. Já estão marcando um grande congresso nacional de servidores municipais, estaduais e federais. Nós temos que ajudá-los a organizar este congresso. E, a partir daí, vão tirar as diretrizes gerais de uma grande pressão nacional para a derrubada da PEC 32. Esse congresso tem que tirar de lá uma greve geral, tem que tirar paralisações e pressão no governo Bolsonaro, enfraquecendo o governo. 3 de julho serve também a esse objetivo, porque governo fraco e muito fraco vai dificultar que o deputado aprove medidas tão absurdas, e também senadores, mas é preciso pressionar na base de cada deputado e deputada, na Câmara de Vereadores, outdoor, enfim, os servidores têm que mostrar ao deputado e à deputada que, se elas votarem nesta PEC 32, estarão votando para desmanchar os direitos sociais das pessoas, o acesso à educação pública, o acesso à saúde pública, o acesso à moradia e assim por diante. Que esses deputados que assim votarem, a base deles, nos municípios, está sabendo que eles prejudicaram o povo brasileiro. É a oportunidade, é a chance que a gente tem para derrotar esta emenda constitucional. A aprovação dela é lamentável para o povo brasileiro. E depois, reverter esse processo não é algo simples. Então, é hora agora de travar uma batalha decisiva contra esse desmanche do Estado brasileiro. Passei do tempo, me desculpem, muito obrigado, mas vamos à luta, fora Bolsonaro e não a PEC 32. Tudo bom. Leonardo, você quer passar a coordenar aqui o trabalho? Como é que você está a teu tempo? Queria te consultar. Ô Pedro, pode coordenar para nós, Pedro. Eu vou ter que sair daqui a pouco. Então tá bom. Obrigado, Leonardo. Muito obrigado, Rogério Correia, pela brilhante explanação, pelo desafio que nos coloca como sociedade brasileira e como parlamento diante dos impactos que produzirão se aprovar a PEC 32. E agora eu passo imediatamente a palavra ao Romualdo Portela de Oliveira, um dos grandes especialistas, que vai fazer esse diálogo com uma outra perspectiva que está prestes a ser deliberada no parlamento brasileiro, que é a educação domiciliar. Tem alguma relação com um Estado neoliberal privado? Ou são outros valores, são outros interesses que movimentam os defensores da educação domiciliar? Reduz o papel do Estado e das políticas públicas como um direito da criança estudar na escola pública, se aprovar a educação domiciliar? Então, Romualdo, muito obrigado pela tua disposição. Está com a palavra por até 15 minutos
para falar conosco sobre uma educação domiciliar. Por favor, está com a palavra. Bom dia a todas e todos. Bom dia, deputado Pedro Czai, deputado Rogério Correia, deputado Leonardo, ex-deputado Carlos Abicalil, amigo de longa data. É um prazer estar aqui discutindo esse tema e é muito interessante colocar esta discussão junto com o debate em torno da reforma administrativa, porque, no fundo, elas expressam uma mesma visão do papel do Estado na sociedade. E eu queria começar chamando a atenção para o seguinte: a escola pública, como nós a conhecemos, é herdeira de dois movimentos importantes. Em primeiro lugar, da Reforma Protestante, porque foi na Reforma Protestante que Lutero estabeleceu como dever do Estado garantir educação para toda a população. E é por isso que nos países protestantes a escola pública de massas se generalizou antes do que nos países católicos. O segundo pilar da escola pública moderna é a Revolução Francesa, particularmente o relatório Condorcet, de 1793, que estabelece entre os direitos do homem o direito à educação. A combinação dessas duas perspectivas fez com que, ao longo dos séculos XIX e XX, todos os países do mundo utilizassem ou generalizassem, garantissem a educação para todos. E um dos pilares desta generalização foi a obrigatoriedade, de um lado, e a gratuidade, de outro. Portanto, a versão moderna da educação é a educação gratuita e obrigatória para todos. E eu vou desenvolver um pouco essas ideias, mas eu queria chamar a atenção para esse ponto. Quer dizer, há uma presença muito grande do liberalismo de matriz social na defesa da escola pública. Tanto é que nós aprendemos com grandes liberais, como Anísio Teixeira, John Dewey, a defender a escola pública, né? Essa é uma conquista do liberalismo do final do século XIX. Né? E está associada também à ampliação dos direitos sociais, como característica do século XX, inclusive num texto bastante conhecido do Thomas Marshall, Cidadania, Classe Social e Status, ele chama a atenção da ideia de 3 ondas de direito, né? Num primeiro momento, associado ao século XVIII, os direitos individuais, no século XIX, os direitos políticos, e no século XX, os direitos sociais. Os direitos sociais estão associados à ideia de que, ainda que a gente viva numa sociedade capitalista, concorrencial, em que temos ganhadores e perdedores no jogo do mercado, caberia ao Estado proteger a todos. E, portanto, daí surge a ideia, por exemplo, de saúde pública, de educação pública, de salário mínimo, enfim, de proteção aos desempregados. Ou seja, a ideia de que, ainda que a gente viva numa sociedade desigual, o Estado tem um papel importante em garantir condições mínimas de vida para todos. E é neste contexto que se desenvolve a escola pública moderna. Portanto, ela está associada a uma ação do Estado para inclusão. E é importante a gente ressaltar isso, porque quem são os que se insurgem contra esta ideia? Basicamente, 2 grandes grupos políticos. De um lado, os anarquistas, que negam a ideia de Estado, que deve existir um Estado que tenha o papel de proteger e regular a vida social. E, de outro lado, os liberais ultra-individualistas, que negam o Estado também na perspectiva de que tudo é resolvido pelas relações de mercado. E nesta perspectiva, o homeschooling se aproxima do neoliberalismo. Ou seja, nesta rejeição do Estado como garantidor de direitos. Né? Inclusive, nós temos pesquisadores, como, por exemplo, a professora Tereza Adrião e Teise Garcia, uma da Unicamp e outra da USP de Ribeirão Preto, que trabalham o homeschooling como uma perspectiva de privatização, na medida em que tira da esfera pública
o dever de prover a educação para todos. E aí é importante, então, em função disso, debatermos os argumentos principais que são utilizados em defesa do homeschooling ou do ensino em casa, que nos parecem importantes a gente refletir nesse momento em que existem vários projetos de lei em tramitação no parlamento. A primeira observação que vale a pena ser feita especificamente sobre isso é que é estranho que o governo brasileiro, o atual governo brasileiro, dê tanta importância a este tema no conjunto dos desafios que a educação brasileira tem. Ou seja, nós temos uma série de desafios urgentes, como, por exemplo, garantir a sobrevivência das nossas universidades, chamar de volta para a escola aquelas parcelas da população que estão tendo que abandoná-la em função da pandemia, a ausência de financiamento adequado para as nossas políticas de ciência e tecnologia, para o funcionamento das nossas escolas públicas. Ou seja, existe uma gama muito grande de desafios que têm que ser enfrentados na educação brasileira, e o governo brasileiro dá uma ênfase especial ao homeschooling, que é exatamente o contrário, né? É defender o interesse dos que querem se recusar a um direito, né? Os que querem recusar a ideia de que a escola pública é um espaço, como diria Anísio Teixeira, o espaço, a máquina de construir a democracia, né? Então, acho que esse primeiro aspecto vale a pena a gente mencionar. Ou seja, na verdade, uma política daqueles que querem se manter afastados do convívio social. Aqueles que querem se manter afastados da escola pública na percepção republicana, que seria, digamos assim, o caldeirão de construção da convivência pacífica entre todos. E isso é importante a gente ressaltar no momento em que nós vivemos numa sociedade cada dia mais plural e diversa. E, portanto, a escola pública, como a escola de todos, seria o espaço de construção desse espaço de tolerância, esse espaço de convívio comum. Quer dizer, quando se recusa a essa convivência na escola pública, se recusa também a essa convivência na sociedade. E isso é bastante importante. Agora, vale a pena, em decorrência disso, discutirmos dois argumentos que me parecem muito importantes para nos posicionarmos contra o ensino domiciliar. O primeiro deles é o argumento que nós chamamos da socialização. Exatamente porque a escola pública é esse espaço de convivência de todos, é que a escola pública é o espaço de socialização do jovem, da criança e do jovem na sociedade contemporânea. Quando nós a privamos deste aprendizado, ela estará incapacitada de conviver na nossa sociedade, numa sociedade mais plural, mais diversa, cada dia mais. O argumento que os defensores do homeschooling apresentam, dizendo assim, não, a socialização está garantida, nós vamos ter clubes, nós vamos ter piqueniques de homeschoolers, ou seja, nós vamos ter espaços de convivência das crianças com outras crianças. Entretanto, é um espaço de convivência entre iguais, ou seja, é um espaço de convivência onde não há pluralidade. Esta pluralidade na nossa sociedade é garantida pela escola pública de acesso a todos. E, portanto, a sociabilidade que é propiciada pela escola pública é insubstituível na nossa sociedade. E isto significa privar estas crianças desta oportunidade de aprendizado, que é absolutamente essencial. Esse eu acho que é um ponto importante no debate sobre homeschooling, que é uma das virtudes da escola pública, da socialização, do convívio, que está sendo privado a essas crianças e adolescentes. O segundo ponto, que inclusive é muito interessante, porque ele é abrigado no nosso Código Penal, que é a discussão em torno de quem é o sujeito do direito à educação. Né? Porque aqui nós temos um enfrentamento entre duas concepções. De um lado, aqueles que argumentam que o sujeito do direito à educação é a família, e, portanto, a família escolheria, inclusive, se a criança vai ou não vai à escola, ou se o sujeito do direito à educação é a criança, cabendo ao Estado proteger o seu direito
de ir à escola. E é interessante, e por isso eu mencionei o Código Penal, é porque no Código Penal brasileiro está tipificado o crime de abandono intelectual. O que é o abandono intelectual? É aquele pai ou responsável que não leva a criança à escola. Isso é, até hoje, um crime punível no nosso sistema jurídico. Exatamente por quê? Porque a nossa tradição jurídica reconhece que o sujeito do direito à educação é a criança. E a criança deve ser protegida neste direito pelo Estado. Veja, e aqui é interessante a gente observar, os pais podem escolher o tipo de educação que deve ser dada à criança. Isso é verdade. Eles podem ir à escola e discutir os métodos, as orientações e até o tipo de escola. No caso brasileiro, é amparada, por exemplo, a frequência à escola privada de matriz religiosa, que se adeque mais às convicções da família, mas não pode optar por não escolarizar as crianças. E esse é um ponto que me parece importante, porque desde o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 32, esse tema vem à baila, né? E aqui eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção que a única vez que o Conselho Nacional de Educação foi chamado a se posicionar sobre o assunto, em 2001, o então conselheiro na época e presidente do CNE na ocasião, Ulisses Panicet, se manifestou nos seguintes termos: a educação não é um direito da família, ela é apenas responsável por assegurar as condições para que seus filhos aprendam. Eu acho que essa ideia é muito potente, a ideia de que a família escolhe o tipo de escola que a criança deve frequentar, e no caso da escola pública democrática, a família tem o direito de ir à escola e discutir as orientações que a escola do seu filho vai ter, mas ela não tem o direito de dizer que a criança não vai à escola. Ao contrário, né? A nossa luta nos últimos 100 anos, ou desde o manifesto, pelo menos, Manifesto dos Pioneiros em 32, tem sido de garantir escola de qualidade para todos, né? Isso como uma conquista da modernidade, né? E, portanto, a proposição de homeschooling, ou do ensino em casa, vai contra este movimento de construção da cidadania no sentido moderno do termo, da cidadania como a capacidade de viver na sociedade democrática. O próprio Dewey falava que a escola tem que ser democrática como um treino para a vida na sociedade democrática, na vida plural de uma sociedade democrática. Não é uma alternativa no mundo de hoje nós isolarmos, deixarmos nossos filhos sem convivência com outros, com o diferente, e nós não estaríamos preparando-os para a vida que eles vão enfrentar na sociedade, né? E, portanto, nesta concepção, se trabalha muito a ideia de que escola e família se complementam na tarefa de educar. E aqui eu acho que é importante a gente ressaltar que ninguém está negando o papel fundamental da educação que a família tem. Exatamente porque, na verdade, você tem coisas que só a família é capaz de fazer, como, por exemplo, a educação religiosa, porque isto é uma opção de cada família. Por isso a escola pública deve ser laica, no sentido de que ela é o espaço de convivência, respeitando as diferenças, e, portanto, ela não pode ser um espaço onde se professa esta ou aquela religião, ou mesmo que sejam várias. Por quê? Porque existem, inclusive, os não religiosos, que têm espaço garantido na escola pública. Da mesma forma, valores essenciais são construídos na família. Ninguém está negando nisso. Mas existe uma complementariedade do que a família deve e consegue fazer e do que a escola deve e consegue fazer. Eu gosto muito de citar um trecho de um artigo da professora Carlota Boto, da Faculdade de Educação da USP, que fala o seguinte: em alguma medida, a escola se impõe na sociedade como um anteparo da família. Se alguma coisa corre mal na família, a escola está lá. E vice-versa. Deixar sobre o encargo exclusivo das famílias todas as oportunidades de educação parece, no mínimo, tarefa temerária. E aí me permite discutir um dos argumentos importantes que são levantados pelos homeschoolers contra
à escola, que é o fenômeno moderno do bullying. Exatamente porque a família tem que fiscalizar a escola, nós temos a possibilidade de criar a prevenção ao bullying, aos maus tratos, assim como, de outro lado, a escola atenta ao que acontece com a criança, também pode prevenir os maus tratos na família. E isso é importante a gente mencionar, né? Porque esta combinação da ação da família e da escola, ela é fundamental para garantir esse direito à educação. Eu já vi que meu tempo está se esgotando, eu vou rapidamente mencionar um último ponto que me parece importante. Um dos argumentos que os homeschoolers levantam é a citação da parte 3 do artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, que diz que as famílias têm o direito de escolher a educação dos seus filhos. Isto é verdade, mas o conjunto do artigo 26 diz sobre educação escolar. E nesses termos, a família pode escolher o tipo de escola a que a criança vai, não optar sobre se a criança vai ou não vai à escola. Do contrário, nós estamos privando estas crianças de uma oportunidade de socialização e de aprendizado que a família não tem condições de dar. Isto significa nós estamos privando estas crianças de uma oportunidade de futuro. Eu paro por aqui e agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Romualdo. Que bom, que diálogo rico nesse diálogo com o deputado Rogério Correia e o que significa, na prática, a implantação da chamada educação domiciliar. Carlos Abicalil, nossa grande referência também no debate sobre a educação e educação pública, nosso ex-colega deputado federal, que tem uma vasta experiência na construção desse diálogo de tantas lutas na área educacional. E aí, com o PEC 32, com a educação domiciliar, a educação básica brasileira, qual é o futuro dela? Está contigo, Carlos Abicalil, por até 15 minutos. Muito obrigado, meu querido companheiro deputado Pedro Kisaia, quem eu cumprimento pela coordenação das 7 frentes parlamentares, que coordena essa segunda Semana Nacional da Ciência e da Educação Pública Brasileira, ao meu querido colega Romualdo, que está aqui conosco nesse debate também, ao Leonardo, ao Rogério Correia, que desde a fundação da UTE, enfrentando todo o aparelhamento da estrutura sindical anterior, aliás, do impedimento, né, de termos sindicatos organizados no serviço público, pela brilhante apresentação inicial, que facilita muito a abordagem da agora. Primeiro, vamos lá, a grandeza do que nós estamos falando, né? Essa PEC 32 é uma proposta, portanto, como proposta, estamos no momento de debatê-la e de, diante da sociedade, apresentar os nossos argumentos de resistência, por um lado, e de garantia dos direitos públicos ampliados, por outro, como voltou-se a abordar na reunião de hoje. Nós estamos falando de um conjunto no campo da educação básica de 45 mil escolas, 3 milhões e meio de trabalhadores e trabalhadoras do serviço público e quase 50 milhões de brasileiros e brasileiras da creche até o ensino médio, incluindo formação técnica profissional. Num universo em que 70 milhões de brasileiros ainda não concluíram a escolaridade obrigatória de ensino médio, portanto, com uma grande demanda ainda por ser correspondida a partir dos princípios da Constituição de 1988. Num processo que envolve, no total dos servidores públicos, de 11 milhões e meio, que é o total de funcionários públicos do Brasil hoje, lembrando que uma boa parte deles já estão em condição de contrato precário, sobretudo no ambiente dos municípios, onde 2 milhões e meio de trabalhadores do serviço público estão com contratos temporários. Contratos temporários significa, inclusive, aqueles que podem ter prazo indeterminado, como está propondo como regra constitucional, o que hoje é uma excepcionalidade passa a ser regra no serviço público. Isso tem a ver muito com o atendimento de populações desassistidas nas cidades grandes, médias e pequenas, e especialmente nos interiores do Brasil. Eu, como o deputado Rogério Correia, sou da geração que tive de fazer o exame de admissão, a última turma que teve que fazer
o exame de admissão, e metade dos estudantes do quarto ano primário não tinham simplesmente vaga para prosseguir estudos no ginasial. E desses aí, menos de 9% atingiam o ensino médio, antigamente chamado de segundo grau. Nós estamos falando, portanto, de um fenômeno muito intenso de abrangência em todo o território nacional, em todas as comunidades, em todos os bairros, em todas as cidades, os municípios de todo o tamanho que a gente puder imaginar. Lembrando que hoje a maior parte dos servidores públicos da educação estão no ambiente municipal, de contratação recente, de expansão que foi promovida justamente pelo Pacto de 1988, como já mencionado aqui. A proposta de emenda constitucional número 32 sucede, como bem lembrou aqui o deputado Correia, a muitas iniciativas de desmanche do Estado. Vamos nos lembrar que já houve uma reforma administrativa em 1998, a emenda 19, que inclusive já apontou os critérios até para a quebra da estabilidade, mediante processo administrativo, por desvio de conduta ou por improdutividade, sempre com amplo direito de defesa e pautado por uma avaliação de desempenho que deveria ser regulamentada em lei complementar. Há 23 anos, companheiros e companheiras, você que está nos ouvindo e participando pelas redes sociais, há 23 anos essa lei complementar está absolutamente inexistente, não foi tocada. Portanto, é falso o diagnóstico apresentado pelo governo Bolsonaro, baseado nos estudos do Banco Mundial, no engessamento do gasto público, numa proposta de modernização do Estado, que não existe condição hoje de demitir o mau servidor. Ao contrário, o que está se pretendendo nesse momento é ameaçar o bom servidor, no sentido de que aqueles que se insurgirem contra os desmandos dos seus superiores, evidentemente estão submetidos à demissão, sem maiores explicações e sem qualquer tipo de proteção posterior, inclusive previdenciária. Vamos nos lembrar que a proposta que estão fazendo não é a contratação por carteira de trabalho, não é uma contratação baseada nos moldes do sistema privado, como regra, é simplesmente a fragilização das relações de trabalho e a imposição de um comando que, tempos atrás, antes da Constituinte, nós chamávamos que só tinha acesso ao serviço público como servidor aqueles que eram amigos dos reis, ou os que eram propostos por um chamado pistolão. Era esse meio termo que usava lá na minha juventude no Rio de Janeiro. Tem que ter um pistolão para ter um emprego público, um serviço público, sem que a isso correspondesse qualquer tipo de responsabilidade pela qualidade do serviço e pela garantia de um direito. Portanto, o que nós estamos falando nesse momento é de 1,5% da força de trabalho do Brasil, do conjunto da população brasileira, diretamente vinculado como servidor público estadual, municipal ou federal. Estamos falando de 54 milhões de pessoas envolvidas, entre estudantes e profissionais de educação básica, e, evidentemente, nós estamos diante de um quadro em que o que a PEC está propondo tem pouco a ver com a eficiência administrativa e muito a ver com o sequestro privado dos fundos públicos, por um lado, e restrição de acesso a direitos universais, por outro lado. Não por acaso, os princípios da administração pública, mesmo subtraído esse da subsidiariedade, o que está sendo proposto em substituição à legalidade, à impessoalidade, à moralidade, à publicidade e a eficiência, é um conjunto que substitui termos, falando de imparcialidade, de transparência, de inovação, de responsabilidade, de unidade, de coordenação e de boa governança, sob uma base de fragilização total das relações de trabalho e de comando do serviço público, com 5 tipos de vínculos que vêm agora se apontando, apenas 2 deles com acesso por concurso, os outros todos por relação de confiança, afinidade, apadrinhamento político, etc., dando espaço a todo tipo de fragilidade sobre o controle social das finanças públicas, sobre a transparência do gasto público, sobre a responsabilização das condutas, etc. O que vimos agora nesse teatro de horrores,
em meio a 520 mil mortes pela pandemia, e o que nós estamos vendo se processar e vir a público no âmbito da CPI do Senado, demonstram claramente o que significa ter um Estado sequestrado por interesses privados, sem que haja a mediação e a intervenção de funcionários públicos de carreira, protegidos pela estabilidade, com qualificação profissional e, evidentemente, com o exercício de responsabilidade pelo cargo, apontando os desvios de pressão de nível superior, como nós estamos assistindo. Não é uma excepcionalidade, mas imaginemos o que fosse, o que seria possível de denunciar e de apurar não fossem esses cargos de carreira, seja nos termos do meio ambiente, do orçamento secreto, que foi descoberto aí no âmbito do Ministério da Infraestrutura, ou, recentemente, também no caso dos desvios da condução do Ministério do Meio Ambiente. O que está se propondo, então, são 5 tipos de vínculos, um de experiência, um de prazo determinado, um de prazo indeterminado, e nesses 2 casos sem estabilidade do emprego, uma outra proposição de cargo típico de Estado, que ninguém define o que é, e quem serão os ocupantes desses cargos típicos de Estado, onde eles estarão, que tipo de funcionalidade terão, e é o único cargo que está apontado como que seria portador do princípio de estabilidade e, portanto, não sujeito aos agentes políticos de turno e ao controle dos interesses privados sequestrados por quem governa temporariamente. E cria-se uma função no cargo de liderança e assessoramento, substituindo todos aqueles que estão hoje com funções comissionadas, que são necessariamente de carreira, cerca de 30% do conjunto de cargos de mando nos ministérios, secretarias de estados e secretarias municipais, dentro das universidades, necessariamente têm que ser ocupados por pessoas de carreira, e esse princípio cai, sendo depois submetido a uma proposição de lei complementar que ninguém sabe exatamente para que caminho vai tomar. No caso da educação, meu caro Pedro e demais companheiros de mesa, você que está nos assistindo aqui, a proposição vai cair, sobretudo, em 2 tipos de contratação principais. O cargo com vínculo por prazo indeterminado, enquanto perdurar o imperativo do serviço público ou de processos seletivos simplificados, e, evidentemente, o avanço dos prestadores de serviços públicos com vínculos com particulares, como muito bem mencionou o deputado Rogério Correia, ao falar de uma figura nova que está sendo chamada de contrato de cooperação no termo constitucional. Contratos que substituirão, inclusive, consórcios públicos, e onde ficará aberta a relação e a transferência de fundos públicos, hoje reforçados com a vitória que tivemos no Fundeb permanente, a prestação de serviços, substituindo, inclusive, a noção de direito público subjetivo à noção de prestação de serviços, o que efetivamente altera as condições de garantia de direitos asseguradas na Constituição de 1988. Para nós termos uma ideia, só a alteração da nomenclatura das funções de confiança e cargos comissionados pelo que está sendo chamado de liderança, implicará na potencial nomeação de 951 mil servidores no âmbito dos poderes executivos das 3 esferas de governo. Não temos dados daí para mencionar o que significaria no caso de câmaras municipais, assembleias legislativas e do próprio Congresso, ou do Judiciário, onde a transparência é bastante menor. Mas, ao mesmo tempo, no caso da educação, nós estamos falando de cerca de 45 mil diretores de escola, por exemplo, e secretários e secretárias escolares, para mencionar uma dimensão, 90 mil, mais os cargos que estão dentro das secretarias municipais, secretarias estaduais e do próprio MEC. Vamos nos lembrar o que isso significa também de terceirização no momento em que é possível a manipulação de dados das pessoas, com o sistema de oferta curricular pelo que está sendo chamado regime híbrido. Evidentemente, estamos submetidos, por exemplo, às plataformas de conexão digital que controlam dados sensíveis das pessoas, inclusive com violações potenciais abertas, o que significa que controlar esses dados também tem um potencial enorme de influência sobre a vida e a intimidade das pessoas. E eu não estou falando aqui apenas dos servidores e das servidoras públicas, estou falando também dos estudantes e de suas famílias.
Ao mesmo tempo, ao se mencionar que haverá funções típicas de Estado, quem é que define as funções típicas de Estado? A priori deveriam ser funções típicas de Estado todas aquelas que decorrem de um modelo fundamentado nos objetivos desse Estado, das opções que esse Estado faz para assegurar direitos. Vamos nos lembrar que o artigo 1º da Constituição da República fala que os fundamentos da República são a soberania, a cidadania, portanto, a prática de direitos, a dignidade da pessoa, os valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político, visando o quê? Que estão nos objetivos. Artigo 3º, para que isso? Para construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades, promover o bem de todos sem preconceito de origem, de raça, de sexo, de cor, de idade ou qualquer outra forma de discriminação. E diz o artigo 208 que o dever do Estado com a educação, em particular, é garantir a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, portanto, até a conclusão do ensino médio. Isso é uma conquista fundamental que só foi alcançada em 2009, embora o preceito da obrigatoriedade anterior já mencionasse a educação, o ensino fundamental como sendo obrigatório. E a garantia da educação infantil, da creche, da pré-escola, os acessos mais elevados do ensino, como dizia o deputado Rogério Correia, da creche até a pós-graduação, garantindo-se o ensino obrigatório gratuito como direito público objetivo, o não oferecimento regular como responsabilidade da autoridade competente e ainda recensear e fazer a matrícula, que é vinculado ao que mencionava o brilhante professor Romualdo Portela, do direito da criança, do jovem e do adolescente, inclusive da prática de crime, no caso do abandono intelectual. A PEC, na verdade, está orientando uma abertura total para que, através de instrumentos de cooperação, que estão chamados no dito artigo 37A, públicos e privados, compartilhar estrutura física, e vocês vejam que nós temos hoje uma rede de escolas públicas que está em franca expansão, inclusive na creche e na pré-escola, com recursos que foram aplicados, sobretudo na expansão do direito nos períodos de governo democrático populares de 2003 até 2016, mas também recursos humanos de particulares, o que significa que essa utilização dos recursos humanos pode não abranger qualquer tipo de contrapartida, seja particulares contratando para prestar serviços dentro das unidades públicas, como transferir a propriedade desses equipamentos à iniciativa privada, sem qualquer contrapartida. O que, evidentemente, é entregar um esforço nacional tremendo de expansão da infraestrutura, de formação de quadros profissionais, de construção e manutenção de edifícios, da aquisição de equipamentos, de mão beijada para exploradores privados que poderão, segundo os termos da lei, e aqui vai um aspecto muito, muito, muito importante, que foi a inauguração, em 2019, das alterações da LDB na tipificação das instituições. Vamos nos lembrar, caro colega Pedro Kizai, que o artigo 20 da LDB foi suprimido em 2019. O que era o artigo 20? Era exatamente aquele que distinguia os tipos de oferta de educação por instituições e afirmava, por exemplo, que havia uma diferença entre instituições particulares, que são instituídas ou mantidas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, que não apresentem as características de comunitárias, confessionais ou filantrópicas. Suprimiram essa distinção e passou tudo a compor o artigo 19 com apenas 3 tipologias: públicas, privadas e comunitárias. E no caso das privadas e das comunitárias, admitindo, Pedro Kizai, que elas possam ter ideologia e confissão como critério de oferta e de ingresso, agora recebendo fundo público. O que eu quero dizer com isso? Se já é gravíssima a situação com a proposta de militarização de escolas, que pratica seleção de entrada, que cobra mensalidades,
que vigia e censura determinados componentes curriculares, atitudes, vocabulários e práticas que são da diversidade presente no universo das instituições brasileiras da garantia do direito. Imaginemos o que vem a ser agora a entrega da oferta de educação obrigatória a setores que se julguem no direito, com o fundo público, de selecionar quem entra, de excluir quem não se adequa a esse tipo de comportamento, atitude, ideologia ou confissão religiosa, e, evidentemente, de ausentar a prestação de serviço para milhões de estudantes brasileiros. Por último, apenas para acrescentar aqui, do lado dos servidores públicos, o que a gente quer dizer é que, se nós temos hoje a proteção do serviço público a partir do concurso, em função de não derivar de um apadrinhamento direto de lideranças políticas, nós estamos em contrapartida na garantia de um direito público universal, de garantia de um serviço permanente, de longa duração, correspondente a um direito público subjetivo em todos os recantos da sociedade brasileira. Hoje, para concluir, meu caro companheiro Pedro Kizai, o serviço público mais presente continuadamente em todo o território brasileiro, seja na aldeia, na população ribeirinha, seja no quilombo, seja na população do campo, seja nas cidades, inclusive nos bairros, nas periferias, nas comunidades, esse serviço público se chama educação. E é graças aos preceitos que nós conquistamos em 1988 e à expansão dos direitos produtos de luta popular. O que se está propondo agora é a fragilização total desse tipo de expressão, de presença do serviço público, de entrega, portanto, a interesses que dominam, controlam e restringem a oportunidade universal e, efetivamente, a desproteção da população brasileira. Por último, para concluir, evidentemente, há uma instabilidade proposital, no sentido de que a produção dessa instabilidade coloca sob ameaça o seu direito, cidadão e cidadã brasileira, o direito de seus filhos e filhas, da geração presente e da geração futura, de construir cenários de promoção de igualdade, de participação coletiva, de horizonte de convivência democrática e plural e de tolerância. E, efetivamente, a produção de um Estado que produzirá a marginalização de amplas levas da população brasileira, já empobrecidas pela crise econômica e, efetivamente, desprotegidas por esse tipo de circunstância proposta no âmbito da educação. Resistiremos, sem dúvida nenhuma. Muito, muito bom, Carlos Abicalil. Aplauso também, que eu acho que fecha esse diálogo com o Romualdo, com o Rogério Correia. Então, pergunta a Rogério Correia, pergunta ao Romualdo, pergunto a Carlos Abicalil. Vocês construíram aqui, nessa primeira exposição, uma profunda crítica ao que está se propondo, tanto da educação domiciliar, quanto da PEC 32 e deste momento histórico que nós estamos vivendo. Para nós fecharmos a nossa mesa, eu pergunto, e aí? O que vamos fazer? Temos futuro? Qual é o futuro? Você acredita no futuro, Rogério Correia? Temos futuro? O que temos que, numa semana da ciência e da educação pública brasileira, nós fizemos questão de trabalhar a ideia da semana da defesa da ciência e da educação pública brasileira. Nós estamos só priorizando a educação. Não, nós estamos elegendo a importância estratégica da educação pública brasileira. Quem sabe em 3 até 5 minutos, que a gente aí concluiria em 1h30 em ponto nossa atividade de hoje, a gente ouvir de vocês um pouco qual é a perspectiva, com essa profunda crítica consistente que vocês fizeram aqui nesta mesa desta sexta-feira, em relação à PEC, a educação domiciliar, e o futuro da escola pública, que com certeza, com as 3 falas, estarão comprometidas se viabilizar esses movimentos todos em curso e a vitória dessas proposições em curso. Então, o que fazer? Quais as perspectivas?
Vamos ser pessimistas? Vamos ser otimistas? Vamos ser esperançosos, né, do Paulo Freire? Dá para acreditar num outro futuro? E o que seria esse outro futuro nesses temas que vocês abordaram hoje? Como na segunda nós discutimos ciência, saúde e Covid-19, na terça as universidades federais e institutos federais e os cortes orçamentários, na quarta que tivemos a Margarida Salomão, a Fátima Bezerra, a Rosa Neide, o Dourado discutindo junto conosco os 7 anos do PNE, na quinta Paulo Freire e a obra e a atualidade de Paulo Freire, à tarde de quinta, Sistema Nacional, qualidade na educação e educação não presencial, com grandes intelectuais do país, e hoje de manhã, aqui, esta mesa belíssima, extraordinária, que nos aponta uma profunda crítica a esses temas que estão mexendo com a escola e com a educação brasileira e com o Estado brasileiro, e à tarde vamos discutir CONAP, vamos discutir participação social. O que vocês apontariam? Dá para acreditar na educação, no Estado brasileiro e no futuro do Brasil? Que considerações nesse diálogo entre essas 3 grandes lideranças o Rogério Corrêa poderia tecer aqui entre 3 e, no máximo, 5 minutos? Obrigado, Kizai. Vou ficar nos 3 minutos, até porque eu excedi no início. Olha, é claro que vamos acreditar no futuro. Afinal de contas, a educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Transforma a sociedade, como dizia e nos ensinou Paulo Freire. Agora é preciso que a mobilização seja grande. Eu apontei algumas questões de futuro e de resistência. É preciso, em primeiro lugar, entender que interrompeu-se um processo no Brasil após o golpe institucional, o golpe midiático que derrubou a presidenta Dilma. A partir dali estabeleceu-se, portanto, um corte constitucional de ganhos, né, e de defesas sociais que eram colocados pela Constituição de 88 e que agora são desmanchados. Então, um governo de ultradireita tomou conta do Brasil e nós vimos aí o negacionismo, o obscurantismo, o autoritarismo como pressuposto desse governo. Então, com este governo não tem futuro. É preciso que as mobilizações e a resistência passe agora a uma etapa mais ofensiva de mobilizações sociais, exigindo a interrupção deste modelo e que se retome no Brasil o debate democrático para constituir para o povo governos e ações que possam melhorar a vida do povo brasileiro e preservar a autonomia do país, preservar as nossas empresas estatais e a nossa soberania. Fazer isto precisa de mobilização social, de maioria constituída do ponto de vista político, ideológico, precisa de hegemonia social. Eu acho que nós estamos caminhando para isso. O governo Bolsonaro é um governo que perde força. E, do ponto de vista popular, perde também a setores que o apoiavam no passado e que hoje questionam o que tem sido feito. Então, esta é a nossa tarefa. Organizar também por dentro da educação uma grande reação. E a gente tem visto isso, uma participação muito efetiva dos setores educacionais no interior dessas mobilizações, seja através das mobilizações dos estudantes, né, que a presença da juventude que tem sido muito grande, no questionamento em relação ao governo Bolsonaro. Então, eu aproveito o momento aqui para a gente convidar todos para que no próximo sábado estejam nas ruas com todos os cuidados, a partir das máscaras, do distanciamento social, de álcool gel, mas participando dessas lutas. E que a gente reforce o que fizemos essa semana também na Câmara, Kizai, que foi a entrega do pedido, né, o super pedido de impeachment, o super impeachment, que reuniu ali 122 pedidos anteriores de impeachment, relacionando mais de 20 crimes cometidos pelo governo. Dentre esses crimes, com certeza, estão vários desses que nós citamos aqui, o atentado que ele faz à educação pública brasileira, o atentado à Constituição.
Então, parabéns às frentes, vamos continuar na resistência, mas agora uma resistência mais ofensiva, para que a gente retire esse empecilho e volte a construir o Brasil dos nossos sonhos. Se foi possível no passado, será possível no futuro, com toda certeza. Grande abraço, parabéns, foi um prazer estar com você, com o Léo, com o nosso deputado Carlos Abicalil e também com o professor Romualdo. Sempre na luta, um grande abraço e fora Bolsonaro. Muito obrigado, Rogério. Romualdo, e aí, temos futuro? A educação básica brasileira tem futuro? Certamente. Nós somos educadores porque acreditamos no futuro, né? A nossa esperança é uma esperança militante, é uma esperança participativa, uma esperança cidadã. E eu não tenho dúvidas, como diz o poeta, que vai passar, né? Nós temos um problema com esse governo que tem que ser retirado, porque ele representa um ataque à cidadania em todos os aspectos da nossa vida, e em particular para a educação, para a saúde, para o meio ambiente. E em nome da construção de uma sociedade mais justa, solidária e democrática, nós devemos manter a organização que nós temos construído nesses últimos anos e ser mais ofensivos. Eu concordo inteiramente com o deputado Rogério Corrêa que é hora de passarmos a ações mais ofensivas. O momento da resistência passou. Agora nós estamos na hora de derrubar o Bolsonaro e retomar a linha de crescimento e de justiça social no país e consolidação no Estado democrático de direito. Eu queria agradecer a oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês, e a luta pela educação pública de qualidade para todos, laica e socialmente referenciada, é muito importante na construção dessa sociedade mais justa e solidária. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Romualdo, uma das grandes expressões da educação brasileira. E Carlos Abicalil, qual a tua percepção da construção desse futuro? Por onde passa? Não está ligado o teu... Agora sim. Então, vai passar, dizia o colega Romualdo, disse, cada paralelepípedo da nova cidade, essa noite vai se arrepiar. Amanhã nós temos uma mobilização nacional importantíssima, depois da que já ocorreu essa semana, no dia 30, com aquele mega pedido de impeachment de muitas instituições, inclusive de lideranças religiosas, apresentado aí no Congresso Nacional com ampla mobilização popular. Há várias mobilizações em curso, vamos nos lembrar o que significou já em 2019, ainda em 2019, o 15 de maio, com o tsunami da educação, que resultou, inclusive, na fuga de um ministro da educação. Vamos nos lembrar que nós temos um ministro da educação foragido, abrigado nos Estados Unidos, junto com outras lideranças desse atual governo. Mas vinha uma pergunta aqui do Vinícius Palumbo, então vai passar com certeza porque nós vamos nos mobilizar. E a cidade está se arrepiando, está se movendo, está se mobilizando, está se juntando. O Vinícius perguntava se vocês não acham que o orçamento público para o funcionalismo está muito elevado. Vinícius, você sabe que a maior parte do orçamento público vai para os bancos. 54% do orçamento da União vai para bancos, para dívida pública descontrolada, e sob o patrocínio de Guedes, absolutamente estapafúrdia, com uma evolução trilionária sem qualquer controle. A própria Auditoria Popular da Dívida aponta isso com clareza. Os gastos com funcionalismo são a menor fração do gasto continuado e estão sofrendo fortíssimas pressões desde 2016 pela sua contenção, com perdas graves. Se a gente for para um quadrinho de balanço, me perdi, sabe, Pedro, para satisfazer um pouco essa curiosidade do que está dito aqui, avaliando os riscos da consolidação de efeitos fiscais que a PEC está apresentando, isso está disponível aí na Comissão Mista do Orçamento do Congresso, qualquer um pode ter acesso, é uma nota técnica. Aponta lá, o aumento da corrupção na administração tende a ser grande, elevado na União, nos estados e nos municípios. A captura do Estado, estamos falando de 11 trilhões de reais por ano, onde 1% estimado pela Fiesp em corrupção representaria já 1 bilhão de reais a cada ano de desvio em função da captura por interesses privados, aumenta sobremaneira nos 3 níveis de governo. A redução da eficiência, exatamente pela prática da corrupção, pelo apadrinhamento político e pelo descuido com o zelo da transparência,
e da impessoalidade, da legalidade dos atos, que estão sendo substituídos no artigo 37, aumenta gravemente a desestruturação dos órgãos públicos, e o que nós temos de dizer para a população que é a sua escola, é a sua creche, é aí a escola pública da sua cidade, é o Instituto Federal, é a universidade pública que estão sob risco e que podem desaparecer, inclusive transferindo a propriedade desses bens públicos à iniciativa privada, segundo os contratos de colaboração que estão apontados aí. Em contrapartida, o que cai? Cai a remuneração dos servidores, o que tem efeito no conjunto das comunidades, nós estamos falando de milhões de trabalhadores, da economia local, dos municípios, dos bairros, das comunidades em conjunto, cai a proteção ao seu direito público subjetivo e aumenta um controle do setor privado daqueles que terão ou não acesso ao direito e garantia de oportunidades de melhoria da sua própria condição de vida. É uma barbárie que está sendo apontada. A barbárie a gente tem que responder com ampla mobilização, com capacidade de diálogo, com a revelação de que quem está sendo ameaçado não é só o servidor público, é o conjunto da sociedade brasileira. E o patrimônio que nós construímos com o esforço dos trabalhadores, que pagam a maior parte dos impostos do país, 68% do financiamento público advém do salário dos trabalhadores e das trabalhadoras, do consumo, que financia também a educação pública básica e superior. Quando a gente conseguir convencer essa população, tal como fizemos em outras etapas da sociedade, da história brasileira, seguramente a virada já está sendo apontada. Amanhã a gente se encontra nas praças, nas ruas, por fora Bolsonaro, por serviço público de qualidade, contra a emenda constitucional 32, por uma reforma tributária justa e solidária, e por uma sociedade que mereça o nome da nossa Constituição. Digna, justa, fraterna e solidária. Para todos e para todas. Da luta a gente não sai. Praças e ruas estarão dizendo: nós queremos outro rumo. PEC 32? Aqui não. Grande abraço. Parabéns pela iniciativa, Pedro, novamente, e muito obrigado por participar nesta mesa tão representativa, tão comprometida e tão solidária com os interesses maiores do povo brasileiro. Muito obrigado, Carlos Abicalil. Então está aqui, compreender criticamente a realidade para transformá-la. E a transformação é o protagonismo de cada um de nós, o seu protagonismo. E o seu protagonismo, nesse momento da história, o que o deputado Rogério Corrêa nos aponta aqui, o que o professor Romualdo e o professor Abicalil, o Carlos Abicalil, apontam é a participação cidadã, a tua participação, o teu envolvimento. Amanhã, mostra se você está indignado com tantos brasileiros que perderam a vida, está indignado com a miséria, a desigualdade, a desesperança produzida por este governo, vá para a rua, participa, te envolva, faça parte dessa história, faça parte da transformação dessa história, faça parte da mudança, da construção de um outro país. Por isso, muito obrigado, Abicalil, muito obrigado, Romualdo, muito obrigado, Rogério Corrêa. No centenário de Paulo Freire, sempre o esperançar, e hoje, como julho e junho é o período junino, que o Nordeste se levanta e resiste na cultura, eu trago aqui Ariano Suassuna para a gente concluir esta mesa, como eu tenho feito em algumas desta semana. Ariano Suassuna dizia: eu não gosto dos pessimistas, pessimista é muito chato. Eu não gosto dos otimistas, porque otimista é muito iludido. Eu sou um realista esperançoso, crítica à profunda realidade atual, mas sonhar e acreditar que é possível construir uma sociedade com justiça, com igualdade, com solidariedade humana. E ele diz: mesmo eu morrendo, eu vou continuar acreditando no realismo esperançoso, na esperança de que vai ser construído um novo mundo, uma nova sociedade, um novo Brasil. Então, participe dessa nova construção. Muito obrigado a vocês que partilharam conosco nas redes sociais, nas diferentes páginas de todas as frentes parlamentares, das entidades no Brasil, como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, CNTE, e tantas entidades nesse Brasil afora que permitiram essas brilhantes falas nesta manhã de sexta-feira. E hoje à tarde, vocês estão convidados para a última mesa
da segunda semana da ciência e da educação pública, discutindo também participação social, quem sabe discutir uma nova lei de diretrizes e bases, que durante a semana veio vários questionamentos, quem sabe nós precisamos de uma nova LDB, quem sabe nós precisamos de um novo Estado brasileiro, de novas políticas públicas educacionais, precisamos cumprir o PNE e depois de construir um novo PNE para 2025 a 2035, defender a ciência, defender a educação pública como um direito fundamental, como um direito humano, e aí a gente conclui a nossa segunda semana, em nome de todas as frentes parlamentares. Muito obrigado, Carlos Abicalil, muito obrigado, professor Romualdo, muito obrigado, professor e deputado federal Rogério Correia, e esperamos e queremos ver você amanhã nas ruas desse país para construir um novo futuro. Muito obrigado. Isso aí, vacina.